23. O Senhor é meu pastor. Uma vez um cara quis me questionar. Não existe pastor, ele é de uma igreja que não tem pastor. Falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quem está falando no Salmo aí? É Davi. Ele já era pastor de Israel? Não. Se você ler o Salmo 89, então diz que Deus tira Davi de trás das ovelhas e põe ele para ser pastor do rebanho. Então você tem que tirar essa parte da sua Bíblia também. O rei antigamente era chamado de pastor. Sabia disso? O sacerdote era chamado de pastor, porque o pastor é um mestre, é alguém que ensina. Só que diferente de um professor de escola bíblica dominical, ele tem que conversar com a ovelha, ele tem que conversar com os casais. Qual é o problema de vocês? O que está acontecendo? Já soube de pastor. Chegaram na casa para orar na casa da ovelha, Deus mostrava uma serpente no meio da cama do casal. O pastor falou, vem cá, como está a vida matrimonial de vocês? Olha aí o pastor. Aí a mulher olhou-se para o marido e falou, vamos falar? Vamos. Está ruim, pastor? Está ruim? Está ruim? Então vamos orar agora. Aquele demônio saiu do meio, e ele já tinha meses que não tinham nada um com o outro, e o pastor tem que entrar nesse assunto, sim. Tem. Qual é o problema de vocês, jovens? Eu conheci pastores, igual o meu pastor que morreu, o pastor Ezequias. Ele recebeu reclamação dos jovens da igreja dele, porque eles estavam dando mau testemunho na escola, e o pastor pode reunir o grupo, a começar da liderança da mocidade, e os jovens, se não se comportarem, pode ser disciplinado. Igual o irmão falou que temos que ter respeito com o pastor, e tem que ter. Eu lembro quando eu era evangelista, me lembro que eu me amaziei com uma pessoa, vivi com uma mulher, eu tive que me afastar do cargo. O pastor disse, você está a partir de hoje fora do ministério, eu tive que ficar muito tempo sem poder pregar. Então eu aceitei a disciplina. Mas muita gente não, pastor, ele vai para outra igreja, lá ele inventa o que ele quer. Só que é o seguinte, Deus anda com a disciplina também. Então se o seu pastor não te deu a bênção, não vá. É um dos porquês que Saul, pastor, estava aqui na garra de Davi. Só que Davi falou, não vou tocar no ungido de Deus. Era um tipo de pastor dele, mas ele cortou o manto da orla de Saul. Olha aqui, não sou seu inimigo, eu podia ter te matado, mas eu não quis te matar. E Saul caiu em si, meu Deus do céu, eu vim aqui para matar esse homem, e esse homem salvou a minha vida. E quando Saul morre, você pensa que Davi vai fazer churrasco? Não, ele vai chorar e fazer um hino. Perdi o meu pastor. Mas hoje em dia muita gente vai falar, vai com o diabo que ele te carregue. Então, gente, hoje em dia está faltando amor para com os pastores. A igreja de Filipos, ela teve amor com Paulo, e é por isso que ele escreve o capítulo 4 de Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja sentiu a necessidade do pastor e mandou ajuda para ele. Se você acha que pastor não é autoridade, abre em Atos 15, você vai ver pastor, uma assembleia, e tinha um assunto lá, crentes que saíram do judaísmo, querendo trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Pedro disse, não, aqui nós guardamos a lei, a graça e não a lei. Para os gentios basta só sair da fornicação, casa e para com a carne sufocada, o mais o Espírito Santo vai fazer. Acabou o assunto. Você não vê Paulo, Barnabé, nem ninguém questionar. Pedro bateu o martelo, acabou. Então existe uma autoridade de Deus na terra. Dizer que Moisés lá atrás foram murmurar contra ele como pastor. O que aconteceu, pastor? Números capítulo 11, Deus destrói uma parte de Israel. Números capítulo 12, Deus castiga Arão e Miriam. Arão não entra na terra prometida. Miriam fica 7 dias leprosa. E você vai ao capítulo 16, Deus continua matando o crente. Então, você voltando contra a autoridade, eu vou matar vocês. Então, irmãos, não critique a autoridade de Deus, do seu pastor, sobre a sua vida. No capítulo 2, para finalizar, de 2 Samuel, você vai ver que Davi está tendo um problema com a liderança de Israel. Há um homem chamado Abinadab que quer segurar a casa de Saul de pé. Então ele pega logo Isbosete, que é um avô, que é um neto de Saul. É ele que vai governar. Israel passa por uma divisão de governo. Então o que acontece? Deus trabalha e acaba com aquela insurreição. Eu coloquei a coroa na cabeça de Davi. Então, pastor, quem não tem cajado, não pega o cajado. Eu falo para vocês, eu era um evangelista, irmão, feliz. Eu pregava nas igrejas, levava meus CDs, levava meus livros, vendia o meu material, estava feliz. Eu jogava a batata quente para o pastor Adilson. Foi um dia que Deus disse, você vai reunir nessa igreja pequena. Fui reunir numa igreja pequena. Aceite a consagração, meu filho.
Eu falei, não, eu quero ser um conferencista. Deus disse, você vai ser pastor. E depois daquele dia, pastor, as agendas acabaram. O pastor César agora é pastor mesmo. Então eu tive que lidar com drogado, eu tive que lidar com mulheres adúlteras, com homens adultos, com homossexuais, com crente carnal, com crente mais espiritual do que eu. E Deus tem até hoje, é lá onde eu trabalho, eu tento ser pastor lá também. Ajudar os jovens lá. Tem um lá que ele está tendo dificuldade para deixar as más companhias. Eu falei, meu filho, você quer entrar pelo caminho direito? Abandona esses amigos seus. Abandona, seja colega, converse, trate bem, mas não se misture. Você ainda não tem maturidade espiritual para poder aguentar as provocações dele. Então, irmão, ser pastor não é fácil. Porque eu já vi de pastor que jogou pessoas no mundo. Pastor que xinga na frente do novo convertido. Pastor, igual tem um jovem lá onde eu trabalho, pastor, que o nome dele é Jó. Esse tem paciência. Ele falou que o pai dele toda a vida foi ruim e era pastor. A mãe dele descobriu vários casos de adultério dele. E hoje em dia tem um rapaz que não quer voltar mais para a igreja por causa de um pai que era um falso pastor. Então, irmão, vamos nos pôr de pé em nome de Jesus? Não hora nenhuma. Então o que acontece, gente? São pessoas com o coração cheio de ira. Ele vive sempre perto daquilo que aborrece ele, então aquilo irrita ele. Se você não aguenta a pressão do cargo, porque é grande, não é fácil. Eu reúno uma igreja que tem pessoas que não conversam comigo. E se eu for conversar com ele, ele sai da porta para fora e não fala comigo. Então o que acontece, gente? O pastor, às vezes, ele tem que confrontar, ele tem que, às vezes, entender que ele é sal e não é doce. E o sal você cospe. O mundo não gosta de crente, pode ter certeza. Quando você prega a verdade, as pessoas não gostam. Os maiores falsos profetas são agradadores de homens. E como diria Thomas Brooks, os maiores abastecedores do inferno. Então vamos ouvir a palavra. Ela é dura, mas conserta. Ela corta, mas ela conserta. Ela coloca você no caminho da salvação. E eu glorifico a Deus por essa mensagem. Quantos glorificam a Deus? Diga amém.